não muito tempo atrás, a simplicidade era a regra. E as alegrias da vida eram apreciadas de maneiras diferentes. Nossos dias eram repletos de pequenas alegrias que por algum motivo parecem ter desaparecido com o avanço da tecnologia e com a agitação do mundo que vivemos hoje em dia. Nossas noites eram dedicadas a contar histórias, não nas redes sociais, mas ao redor de uma fogueira. Famílias e amigos se reuniam para compartilhar suas aventuras e experiências pessoais, rindo, chorando juntos, criando memórias que durariam a vida toda. As refeições eram preparadas com carinho, compartilhadas em volta da mesa. Não haviam notificações e telas brilhantes que atrapalhavam a relação interpessoal do momento. As conversas eram cheias de risos, debates apaixonados e histórias intermináveis. A família de todas um dia já foi unida, quem diria. Nossos momentos de lazer eram ao ar livre. Não em frente de uma tela de computador, íamos aos parques, explorávamos florestas e montanhas e nos perdíamos na beleza da natureza. O som do vento, a brisa do mar, o canto dos passarinhos, era impossível não perceber isso. As lojas locais, conhecíamos os donos pelo nome. Fazer compras era mais do que uma transação, era uma experiência social. Não havia entregas em casa, íamos à loja, conversávamos e conhecíamos pessoas. À noite, os céus estrelados eram nossa televisão. Observávamos as estrelas, imaginando o infinito, nos sentíamos pequenos diante da vastidão do universo. Não tínhamos a necessidade de entretenimento constante, pois encontrávamos maravilhas no silêncio e na contemplação. Esses momentos do passado que valorizávamos tanto parecem ter se perdido em meio à agitação da vida moderna. Às vezes é importante lembrar que a felicidade, o desenvolvimento pessoal, interpessoal, não está necessariamente nas coisas novas e nas tecnologias avançadas, mas sim nas coisas simples que costumávamos fazer. E é essa mensagem que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo e dessa vez, mais um vídeo naquele estilo que vocês amam tanto, que é uma conversa entre nós. Portanto, não esqueça de comentar a sua opinião acerca do tema também. A ideia do assunto dessa conversa veio com base de uma indagação minha a mim mesmo. Eu falei assim, cara, há quanto tempo que eu não tenho um momento de ócio, que é tipo falta de trabalho, falta do que fazer mesmo, sabe? Quando você não tem absolutamente nada pra fazer, que você fica olhando pro teto e fica só pensando na vida. E eu não consegui nem lembrar a última vez que eu fiz isso, porque, eu passo o dia inteiro ocupando meu cérebro com alguma coisa. Se eu não tô trabalhando, se eu não tô estudando, se eu não tô fazendo algo que exige minha atenção plena, eu tô com música nos ouvidos. Então, eu vou pra academia, escuto música, vou lavar a louça, escuto uma música, vejo um vídeo. Eu não me dou um minuto pra deixar meu cérebro sozinho, deixando ele pensar o que ele quiser pensar. Eu não tiro um minuto pra pensar se, minha rotina tá boa, se eu não tô fazendo algo de errado, se eu podia melhorar alguma coisa, inventar coisas novas. Eu não dou espaço pro meu cérebro pensar nisso. E eu vi que eu tava cometendo um grande erro. Tanto que no mês passado, no finalzinho do mês passado, eu falei assim pra minha namorada, eu vou passar uns 3 dias aí, eu não vou fazer nada, cara. Só vou ficar marolando nas ideias, não vou pegar no celular, não vou ver vídeo, só quero pensar na vida. E fazendo isso, eu, por exemplo, consegui separar aí 10 ideias de vídeos pro mês que tá saindo isso aqui, consegui perceber erros na minha rotina que eu tinha que consertar. E aqui tá um ponto importante, porque imagina quantas pessoas também estão cometendo vários erros bobos todos os dias, que poderiam ser consertados facilmente, bastava a pessoa parar e refletir se tava fazendo alguma coisa de errado no dia. Eu consegui pensar em uma maneira de fazer thumbs desenhadas igual a desse vídeo aqui, igual a dos últimos vídeos que eu tenho postado com o próprio personagem do canal, sem pagar mega caro pra um artista fazer isso. Eu tô fazendo essas thumbs. E essa ideia que eu tive também, abriu a possibilidade de fazer thumbs desse nível de maneira prática e simples pra outros canais, ou seja, fazer uma renda extra. Tive vários outros insights também, mas enfim, eu não teria pensado em nenhum deles se eu continuasse vivendo a vida que eu tava vivendo, que eu acredito que todos estão vivendo também. Quem hoje em dia permite o cérebro dar um descansinho sequer pra ele poder exercer a criatividade dele, pra gerar pra gente boas ideias, soluções, alertas para atitudes negativas que a gente tá tendo. Enfim, quase ninguém, quase nenhuma criança vai pras ruas brincar, preferem ficar em casa, nos seus celulares, nos seus videogames. E, cara, isso passou tão rápido, né? Tipo, eu lembro quando eu era criança, eu tinha isso ainda. Hoje em dia não tem mais. Eu percebi que conforme o tempo foi passando, minha família foi se distanciando. Antigamente era festa todo final de semana, todo mundo junto, aquela doideira de fundo de quintal. Hoje em dia a gente se vê só nas datas comemorativas e olhe lá. E quando a gente se vê, marca um jantar, a maioria na mesa tá no celular e não presta atenção no momento. Lembro quando eu ia pra casa da minha avó
E sempre que eu chegava perto da casa dela, ela tava ali na calçada dela, com a cadeira virada ao contrário e sentada nela, conversando com os vizinhos. Às vezes só olhando os carros passar. E hoje em dia eu nunca mais vi minha avó fazendo isso, nunca vi mais ninguém conversando assim, né, no portão de casa. Até minha avó, cara, minha avó tá mexendo no Facebook. Tá lá, filho, só dos stories do Facebook lá. Antigamente, como não tinha celular, a gente ia pessoalmente falar com as pessoas. Se a gente tivesse que mandar uma carta, a gente escrevia à mão e era, com muito mais amor, muito mais sentimento, sabe, na hora que a gente tava escrevendo. Sei lá, eu acho que era quase impossível ser introvertido nessa época. Hoje em dia tá tão fácil a pessoa nem querer sair de casa. Eu fico pensando, no tanto de intelectuais que tinha antigamente e o tanto de bisões que tem hoje em dia. Enfim, pensei em várias coisas, né, cara, que antigamente a gente fazia e hoje a gente não faz mais. Também nas consequências das faltas das coisas simples que a gente apreciava. E a conclusão que eu cheguei, não sei se você concorda comigo, é que a gente tá vivendo certo e tá vivendo errado ao mesmo tempo. A gente tá vivendo certo porque a gente tem que evoluir o mais rápido possível mesmo. É que eu falo da sociedade, avanço tecnológico, mas a gente tá vivendo errado porque, a gente evoluiu mais rápido do que a gente pode se adaptar. Pra quem estudou biologia, né, ali a teoria da evolução, sabe que o processo é lento pra correr as adaptações. Então, apesar da gente, tá vivendo num mundo avançado, a gente tá com uma cabeça bem atrasada. A gente ainda tem aquele instinto da caça. Não era fácil ter comida pra gente. Era muito melhor a gente tá gordinho mesmo, pra quando faltasse a comida a gente ter energia reserva no corpo. Só que hoje em dia a gente tem comida aos montes, mas nosso cérebro ainda é um cérebro desatualizado. Por isso que a taxa de obesidade é gigantesca hoje em dia. Pra um cérebro que prefere ficar gordinho pra armazenar energia pra futuras crises, ele vai querer comer mesmo. E se você tiver condições, quiser comer uma comida diferenciada, mais gostosa, que vai liberar mais dopamina, sem sair de casa, sem se esforçar, é só você pegar o seu celular, ir no aplicativo do iFood e pedir. Vou dar um outro exemplo, porque tantos homens são viciados em pornografia. Obviamente os homens são mais viciados do que as mulheres, porque o homem tem um fator visual, que é do próprio homem, da evolução do homem. E ver ali na tela do seu celular diversas parceiras com os corpos perfeitos, juntando ainda com a massiva liberação de dopamina depois que você finaliza o ato, cara, é demais para um cérebro pré-histórico. Outro exemplo, a gente sempre viveu na natureza. Conforme a luz do sol ia se pondo, a gente ia se sentindo mais cansaço por conta das liberações dos hormônios e a gente caía no sono. Hoje em dia a gente vai dormir muito mais tarde, justamente porque a gente tem as luzes artificiais que acabam deixando a gente alertas por mais tempo que a gente deveria. Fora que também a gente bota blackout na janela do nosso quarto, com um breu, ou seja, quando o sol começa a nascer, a gente não libera o cortisol pra gente acordar com a luz do sol. O ciclo circadiano da maioria das pessoas tá todo bugado. Mais um exemplo pra mostrar que o nosso cérebro é desatualizado. Se você for botar um night mode no seu PC, no seu celular, você vai ver que a tela vai ficar mais amarelada. Se você for pra um hotel, você vai perceber que as luzes do seu quarto são mais amareladas, restaurantes mais aconchegantes, tem uma luz mais amarelada, uma luz mais fraca. Isso remete à época que a gente ficava em frente à fogueira, lá na época das cavernas. Também, é claro, a gente indo dormir junto com a luz e o calor dela. Cara, isso tá presente em nós até hoje. Um outro exemplo, a gente sempre viveu em sociedade. A gente é que nem formiguinha, a gente depende um do outro sim, cara. Se você ficar sozinho, você fica louco da cabeça mesmo. E é o que acontece muito hoje em dia, muita gente fica mal porque não tem amigo, é introvertido, não consegue se relacionar com outras pessoas. Vou parar por aqui, mas se você for parar pra pensar, tem muito mais exemplos que eu poderia te dar. Cara, toda essa reflexão me fez chegar na conclusão que a gente tem que, ao máximo, tentar viver o passado, retomar aos hábitos que a gente tinha no passado, as atitudes que a gente tinha, pois apesar da gente estar vivendo nessa geração, nossas raízes são outras, e a nossa vida é gerida por elas. Então, eu tô dizendo aqui pra vocês, eu vou buscar à noite, eu tenho a Alexa aqui, eu vou pedir pra, a partir de um horário, ela botar todas as luzes amarelas do meu quarto. Já tô praticando não mexer muito no celular. Hoje mesmo eu fui dormir, desliguei a internet, desliguei tudo. Acordei ali mais ou menos no horário que eu sempre acordo, umas 6 horas, 6h30. E não toquei no celular até meio-dia, que era o horário do almoço. Deixei ele em outro cômodo, tirei os barulhos das notificações e foquei ali no que eu tinha que fazer. E vou me esforçar pro celular ser o menos presente na minha vida possível. Livros, eu vou preferir os físicos,
do que os e-books. Quando eu precisar fazer uma lista, precisar escrever alguma coisa, eu não vou digitar, não vou fazer no celular, nem no computador, eu vou fazer no papel mesmo, num bloco de anotações. Vou parar de usar do jeito que eu uso os fones de ouvido, que é praticamente o dia inteiro. Não vou mais no mercado usando fone de ouvido, vou deixar minha mente exercer a criatividade dela, pensar no que ela quiser, nas ideias, soluções, indagações e também poder contemplar o que tiver à minha volta. Por exemplo, o sorriso de um cachorro pra mim no meio da rua. Vou buscar unir minha família quando possível. Vou buscar visitar mais meus familiares que eu não visito porque eu não visito mesmo. Eu poderia ir, mas eu não vou. Não vou mandar uma mensagem. Eu vou escrever uma cartinha de amor pra minha namorada. Sem motivo nenhum, vou só escrever. Quem sabe abrir um server de sobrevivência no Minecraft pra jogar eu e meus manos. Vou tirar um tempo e assistir um filme. Porque já faz um tempo que eu não assisto filme, cara. A gente tá tão acostumado agora com coisas curtas, segundos, dopamina rápida, que nem filme mais a gente tá assistindo. Eu vou desacelerar o YouTube, assistir as coisas em 1.x, chamar meu primo pra jogar COD Black Ops 2 no modo zumbi, pular uma amarelinha, andar de bike com alguém, enfim, já vou começar a botar isso em prática. Vou aproveitar que ventou bastante agora, enquanto eu gravava, caiu bastante manga lá no quintal, provavelmente. Vou catar e vou levar pra minha avó. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Um grande abraço, não esqueça de comentar a sua visão sobre o tema e um beijo. Até o próximo vídeo.